Você já ouviu falar no cérebro espiritual? Não é apenas um conceito místico, mas uma descoberta que une ciência e fé em uma revelação surpreendente. Pesquisadores de ponta descobriram que a espiritualidade, a esperança e a fé não vivem apenas na sua alma, elas estão profundamente gravadas no seu cérebro. Estudos de neuroimagem revelam que, durante a oração, a meditação ou até mesmo em momentos de adoração, regiões ocultas do cérebro se iluminam, como se estivessem despertando para uma realidade maior. O córtex pré-frontal, responsável por tomada de decisões e foco, o lobo temporal, ligado à memória e às emoções, e até mesmo o sistema límbico, centro da nossa sobrevivência e sentimentos mais profundos, reagem intensamente quando nos conectamos com o divino. E aqui está o segredo. Quando você acredita, ora ou medita, seu cérebro não só registra uma experiência espiritual, ele literalmente se transforma. Novas conexões neurais são criadas, substâncias químicas poderosas são liberadas, e sua mente é moldada de dentro para fora. A fé, portanto, não é apenas algo que você sente, é algo que você vive biologicamente. Neste vídeo, você vai descobrir como o cérebro espiritual funciona, o impacto da fé na saúde mental e emocional. Por que acreditar pode mudar sua mente, corpo e alma. Seja bem-vindo a uma jornada onde a escuridão encontra a luz e onde ciência e fé se encontram. O que você vai ouvir pode mudar para sempre a forma como você enxerga sua própria mente. Vamos mergulhar fundo nas áreas secretas do cérebro espiritual e entender como a fé as desperta. Quando falamos em cérebro espiritual, não estamos nos referindo a uma parte isolada ou mágica, mas a um conjunto de regiões cerebrais que juntas criam a experiência da fé, da esperança e da transcendência. É como se várias engrenagens se movessem ao mesmo tempo para abrir uma porta secreta dentro da mente. Pesquisas em neuroteologia mostram que, ao orar ou meditar, o córtex pré-frontal se ilumina, aumentando foco, clareza e sensação de conexão com algo maior. O lobo temporal é ativado, trazendo memórias, emoções profundas e muitas vezes experiências que as pessoas descrevem como visões ou toques divinos. Já o sistema límbico, centro das nossas emoções mais intensas, libera sinais que criam sentimentos de reverência, paz ou até êxtase espiritual. Um detalhe impressionante: exames de imagem mostram que, durante práticas espirituais, há uma redução da atividade no lobo parietal, a área que define os limites do eu. O resultado: a sensação de que não existe separação entre você e Deus, entre o humano e o eterno. É como se a fé dissolvesse as fronteiras da consciência. Essas ativações não são aleatórias. Elas constroem uma rede que dá origem ao que chamamos de experiência espiritual, algo tão real para o cérebro quanto qualquer dor física ou emoção intensa. Em outras palavras, quando você crê, seu cérebro registra como realidade. É por isso que a fé não pode ser reduzida à ilusão ou auto-engano. Ela é uma experiência neurológica concreta, capaz de moldar sua percepção, emoções e até decisões. Mas o que realmente acontece dentro de você nesses momentos sagrados? Se a fé acende áreas do cérebro, ela também derrama substâncias químicas poderosas dentro dele. Essas moléculas invisíveis são como mensageiras, atravessando sinapses e moldando emoções, percepções e até o corpo físico. Durante a oração ou meditação, os níveis de dopamina aumentam. É ela que gera motivação, prazer e a sensação de propósito, como se o cérebro estivesse recompensando cada ato de fé. A serotonina também se eleva, trazendo calma, equilíbrio emocional e combatendo a ansiedade. Essa combinação explica por que tantas pessoas sentem paz após um momento espiritual profundo.
Outro efeito vital é a queda do cortisol, o hormônio do estresse. A fé literalmente desarma o cérebro de seu estado de alerta constante, reduzindo a ansiedade e protegendo contra a depressão. Ao mesmo tempo, a oxitocina, conhecida como o hormônio do amor e da empatia, é liberada, fortalecendo vínculos sociais e a sensação de pertencimento a algo maior. E não para por aí. Em experiências místicas intensas, o cérebro ativa a liberação de endorfinas, substâncias naturais que aliviam a dor e criam sensações de êxtase. É por isso que, em momentos de oração profunda, adoração ou entrega total, muitas pessoas relatam estar livres da dor física ou mergulhadas em uma alegria inexplicável. Essas reações químicas não são ilusões. Elas são mensuráveis em laboratórios, visíveis em exames de sangue e ressonâncias. O cérebro espiritual é, portanto, um laboratório vivo, onde fé e biologia se encontram em um espetáculo silencioso. Agora que entendemos a química da fé, vamos explorar algo ainda mais intrigante. Como as experiências místicas transformam a forma como o cérebro percebe tempo, espaço e até a própria realidade. Em momentos de oração intensa, êxtase religioso ou meditação profunda, algo extraordinário acontece no cérebro. A percepção comum da realidade começa a se desfazer. Exames de neuroimagem mostram que o lobo parietal, responsável por definir os limites do corpo e do espaço, reduz sua atividade. O resultado? A sensação de que você não está mais separado do mundo, mas unido ao todo. Muitos descrevem isso como a experiência direta da presença de Deus. Ao mesmo tempo, o córtex pré-frontal dispara sinais de foco absoluto, enquanto áreas ligadas à emoção inundam o cérebro com dopamina, serotonina e endorfinas. Esse coquetel neuroquímico cria estados de consciência alterados, nos quais tempo e espaço parecem desaparecer. Para quem vive essa experiência, não é apenas imaginação. O cérebro registra como realidade absoluta. Místicos de diferentes tradições relatam sensações semelhantes: paz profunda, calor espiritual, visões de luz ou vozes interiores. A ciência mostra que, apesar das diferenças culturais, o cérebro responde de formas surpreendentemente parecidas, como se existisse uma assinatura neural da espiritualidade. Essa convergência é fascinante. Tanto santos cristãos quanto monges budistas, tanto pessoas em templos quanto em silêncio solitário, descrevem experiências que ativam os mesmos circuitos cerebrais. É como se a humanidade tivesse dentro do cérebro uma porta secreta para o transcendente. Essas vivências deixam marcas duradouras. Pessoas que relatam experiências místicas tendem a apresentar maior resiliência emocional, menos medo da morte e maior compaixão. Ou seja, tocar o divino não é apenas uma emoção passageira, é um evento que reorganiza a mente e o coração. Mas como essas experiências se tornam permanentes? O cérebro não é estático. Ele é um órgão vivo e moldável, capaz de se transformar ao longo da vida. Esse fenômeno é chamado de neuroplasticidade, a capacidade das conexões neurais de se fortalecerem, enfraquecerem ou até criarem novos caminhos em resposta às experiências. E aqui está o segredo. A fé é um dos motores mais poderosos dessa reconfiguração. Pesquisas mostram que pessoas que oram, meditam ou praticam espiritualidade com regularidade apresentam mudanças reais em estruturas cerebrais. O hipocampo, ligado à memória e ao aprendizado, aumenta sua densidade. O córtex pré-frontal, centro do autocontrole e da tomada de decisões, se fortalece. E a amígdala, responsável pelo medo e ansiedade, diminui sua atividade. O resultado é profundo: maior resiliência emocional, menos estresse, mais foco, compaixão e equilíbrio.
Não é apenas sentir-se melhor por acreditar, é literalmente treinar o cérebro a viver de forma diferente. Um estudo publicado em revistas de neurociência revelou que práticas espirituais diárias podem criar novas redes neurais de empatia e autocontrole, como se a fé fosse um exercício mental que esculpe a mente. A cada oração, a cada momento de meditação, você está reforçando circuitos que moldam sua percepção da vida. Essa transformação não acontece de um dia para o outro. Assim como os músculos crescem com treino físico, o cérebro espiritual se fortalece com treino constante da fé. A diferença é que, em vez de músculos, você está esculpindo sua consciência, emoções e visão de mundo. Mas a fé não apenas remodela o cérebro, ela também o protege. O cérebro humano vive constantemente em batalha contra o estresse, a ansiedade e os impactos emocionais da vida moderna. Mas a ciência tem revelado algo impressionante. A fé funciona como um escudo protetor para o cérebro. Estudos em neurociência mostram que práticas espirituais reduzem significativamente os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Quando esse hormônio permanece elevado por muito tempo, ele danifica neurônios, enfraquece a memória e abre caminho para doenças como depressão e ansiedade. A oração e a meditação, no entanto, diminuem sua produção, permitindo que o cérebro se regenere. Além disso, pesquisadores descobriram que a espiritualidade aumenta a densidade da matéria cinzenta em áreas ligadas à regulação emocional. Isso significa mais controle sobre pensamentos negativos, mais equilíbrio diante das crises e maior capacidade de recuperação após traumas. É como se a fé ensinasse o cérebro a se reconstruir depois das tempestades. Outro ponto vital é a liberação de endorfina e oxitocina durante experiências espirituais. Essas substâncias não apenas geram bem-estar, mas também fortalecem o sistema imunológico e protegem contra doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer. Em outras palavras, acreditar não é apenas uma questão de alma, mas também uma questão de saúde. Pessoas com vida espiritual ativa demonstram maior resiliência emocional. Suportam melhor as dores da vida, enfrentam perdas com mais serenidade e apresentam taxas mais baixas de depressão severa. A fé não elimina o sofrimento, mas muda a forma como o cérebro reage a ele. E essa força vai ainda mais longe. A fé não apenas protege e cura, ela também molda nossa moralidade e as escolhas que fazemos. Dentro do cérebro humano, existe uma região conhecida como córtex pré-frontal, responsável por tomar decisões, controlar impulsos e definir o que é certo ou errado. É nesse espaço silencioso que a fé deixa sua marca mais profunda. Pesquisadores descobriram que práticas espirituais ativam justamente essa área. Isso significa que a fé não apenas conforta, mas molda a moralidade. Pessoas que cultivam experiências religiosas tendem a apresentar maior senso de empatia, compaixão e justiça. O cérebro espiritual, ao ser ativado, cria conexões que favorecem escolhas éticas e comportamentos altruístas. Mas há algo ainda mais intrigante. Em momentos de oração, o córtex pré-frontal não trabalha sozinho. Ele se conecta com regiões do sistema límbico, responsável pelas emoções. É como se razão e emoção se unissem sob a influência da fé, criando um equilíbrio único. Não se trata de obedecer cegamente, mas de sentir e compreender a importância de agir com amor, perdão e verdade. A Bíblia já revelava isso há milênios. A lei de Deus está escrita em nossos corações. Hoje, a neurociência confirma que valores espirituais realmente ficam gravados em circuitos cerebrais, moldando quem somos e como decidimos. Imagine o impacto disso em situações de tentação, injustiça ou dor. Quando o cérebro espiritual é ativado,
Ele oferece força para escolher o caminho mais elevado, mesmo quando tudo ao redor empurra para o contrário. A fé se torna não apenas crença, mas um código neural que influencia cada decisão. Mas a pergunta que fica é: será que a fé pode ir além das escolhas e realmente transformar a estrutura do nosso cérebro? O cérebro humano é um organismo em constante mudança. Ele não é rígido, não é fixo, é plástico. Essa capacidade de se remodelar, chamada neuroplasticidade, significa que nossos pensamentos, experiências e crenças deixam marcas físicas e químicas dentro da mente. E aqui está o segredo. A fé é um dos gatilhos mais poderosos dessa transformação. Estudos mostram que práticas espirituais, como oração, leitura de textos sagrados e meditação em valores de esperança e amor, fortalecem conexões neurais ligadas à resiliência, ao autocontrole e à paz interior. É como se cada vez que você ora, seu cérebro estivesse treinando novos caminhos. E quanto mais você repete esse exercício, mais fortes esses circuitos se tornam. Essa não é apenas uma metáfora. Exames de imagem revelam mudanças reais na densidade de áreas do cérebro ligadas à memória, ao equilíbrio emocional e até ao sistema imunológico. Agora pense, se traumas e dores podem reprogramar o cérebro para o medo e a ansiedade, a fé pode reprogramar para a confiança, a esperança e a coragem. A neuroplasticidade espiritual abre portas para a cura emocional, porque transforma não só a forma como pensamos, mas também como sentimos e reagimos diante da vida. A fé, então, não é apenas um consolo. Ela se torna um arquiteto invisível, redesenhando os corredores da mente e reconstruindo áreas que pareciam destruídas pelo sofrimento. Mas essa transformação não acontece apenas em silêncio interior. O cérebro espiritual também altera a forma como nos conectamos com os outros. O cérebro humano não foi feito para viver isolado. Dentro de nós, existem circuitos de espelhamento, conhecidos como neurônios espelho, que nos permitem sentir a dor ou a alegria do outro como se fosse nossa. É o alicerce biológico da empatia. Quando a fé entra em cena, algo ainda mais profundo acontece. Esses circuitos são amplificados. Estudos em neurociência social mostram que a espiritualidade fortalece a liberação de ocitocina, o hormônio da confiança e da conexão. É por isso que pessoas engajadas em comunidades de fé relatam maior sensação de pertencimento, acolhimento e até proteção emocional contra a solidão. O cérebro espiritual não se limita ao indivíduo. Ele expande sua influência para o coletivo. Em uma congregação, em um grupo de oração ou até em um momento íntimo de partilha, o cérebro se sincroniza com o do outro. Essa sincronia neural cria um campo invisível onde emoções, esperanças e crenças se entrelaçam. É quase como se a fé criasse uma rede biológica que conecta mentes e corações. Mas existe também o lado sombrio. Quando desconectados da espiritualidade, esses mesmos circuitos podem se atrofiar, levando ao isolamento, à desconfiança e à frieza emocional. A fé não apenas protege, mas mantém vivas as áreas cerebrais que sustentam nossa humanidade mais profunda. A Bíblia descreve isso de forma simples. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Hoje, a ciência confirma que existe algo real e físico acontecendo no cérebro quando nos unimos à espiritualidade. E é nessa convergência entre ciência e fé que chegamos ao ápice da jornada. A revelação de que acreditar não é apenas sentir, é transformar radicalmente a mente e a vida. Chegamos ao ápice da jornada. Compreender que a fé não é apenas uma experiência subjetiva, mas uma força biológica capaz de transformar o cérebro e a vida inteira. Cada oração,
Cada momento de meditação ou entrega espiritual ativa regiões específicas, cria novas sinapses, equilibra neurotransmissores e fortalece redes neurais que regulam emoções, moralidade e resiliência. O córtex pré-frontal, o hipocampo, a amígdala e o lobo temporal trabalham juntos como uma orquestra silenciosa, moldando pensamentos, decisões e até percepções da realidade. A neuroplasticidade espiritual permite que traumas, medos e ansiedades sejam substituídos por esperança, paz e coragem. É uma reconstrução real, mensurável e permanente do cérebro. Além disso, a fé fortalece os laços humanos, ampliando empatia, compaixão e sentido de pertencimento. Ela não apenas muda a mente individual, ela cria redes de conexão emocional e espiritual, unindo pessoas e comunidades. É a ciência provando que acreditar muda tudo: mente, corpo, comportamento e relações. Se você sentiu a profundidade desse conhecimento e quer continuar transformando seu cérebro e sua fé, inscreva-se no canal, ative o sininho e mergulhe conosco em mais vídeos que conectam ciência, espiritualidade e neuroteologia. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa descobrir como Deus age no cérebro. E deixe nos comentários sua experiência com oração, meditação ou momentos de transcendência. Lembre-se, cada prática espiritual que você faz não é apenas um momento de fé, é uma mudança real no seu cérebro, moldando sua mente, emoções e vida inteira. Com essa revelação, encerramos a jornada pelo cérebro espiritual, mostrando que fé e ciência não são caminhos separados. São duas forças que se encontram para transformar a vida humana de dentro para fora.